Professor, um fenômeno que aconteceu nos últimos 2 anos, que a gente tem visto muito no pós-pandemia, é um relativo abandono das salas de cinema, né? Então, a gente teve diversas produtoras e distribuidoras reclamando de filmes que não tiveram o número de público que eles gostariam que tivesse. Tivemos uns flops bem significativos, assim, na indústria, né? Missão Impossível foi um flop, Indiana Jones foi um flop. Esses daí também foram filmes que estouraram o orçamento, né? Sim. Mas até mesmo filme que não estouraram o orçamento, como o Dublê e Furiosa desse ano, que eram grandes apostas da indústria, assim, foram bem abaixo dos números de bilheteria e tem tido esse fenômeno dos cinemas vazios. Sim. E aí, eu não tô falando nem só da indústria, né? Uma percepção, eu vou muito ao cinema, né? Eu vou toda semana. Eu lembro de pouquinho antes da estreia de Divertidamente, pouquinho antes da estreia de Deadpool, ir ao cinema, num sábado à noite, cinema vazio. Assistir Planeta dos Macacos, o novo, no cinema aqui, cara, num sábado à noite tinha eu, minha namorada e talvez uns 5, 6 casais. E a gente tem visto esse abandono no cinema. E hoje eu quero fazer com você aqui, ó, eu ranqueei aqui o número 1 a 8, e aqui motivos pelos quais as pessoas pararam de ir ao cinema, pra gente tentar descobrir por que os cinemas estão esvaziados, e eu quero que você bote aí o primeiro, ou talvez seja um dos principais, talvez não o principal, mas o mais significativo, e o 8, o menos significativo. Tá. Então, entre os motivos nós temos, Felipe Leão, ingressos caros, TVs maiores com bom som em casa, filmes mais rápidos no streaming, comportamento das pessoas no cinema, aquela pessoa que fica no celular, grita, conversa, a qualidade dos filmes, falta de filmes evento, disputa de atenção, TikTok, Instagram, YouTube e games, e a famosa lactação nos filmes. Vamos começar do 8 pro 1? É isso que eu ia falar. Já bota lacração de filmes ali no oitavo, que puta que pariu. Ixi, a Liga dos Nerdolas vai ficar incomodada. Isso nem existe, pelo amor de Deus. Você acha que a lacração nos filmes afasta as pessoas do cinema? Cara, isso afasta a Liga... Só que os filmes não são feitos pra eles, sabe? Esse que é o problema. Então, não. Essa tal cultura woke que eles gostam de chamar é simplesmente uma ação de mercado. Então, a indústria concebeu em determinado momento que em determinado grupo da sociedade que não era representado anteriormente, que, portanto, não via os seus interesses identitários minimamente atendidos nas telas, poderiam ser também um grupo consumidor. Colocaram pra dentro do mercado. E em determinado momento, isso deu muito certo. E continua, de certa forma, dando certo. Só que a grande questão é que, sendo uma lógica de mercado, no mínimo espaço de que isso possa flopar, eles vão parar de fazer. Isso não é uma pauta da indústria, do Mickey comunista por trás da Disney, liderando a revolução comunista através dos Estados Unidos, sabe? Não é os Estados Unidos comunista, cara, sabe? Pelo amor de Deus. Então, é simplesmente uma pauta de mercado. No momento em que os interesses de mercado e, portanto, o lucro, não atenderem mais a sua finalidade, eles vão parar de fazer esses filmes. E é o que já vem acontecendo, de certa forma. Os CEOs da Disney já vêm dando declarações nessa direção. A gente tem que parar de fazer esses filmes já não estão dando certo, e etc e tal. Por que a gente está fazendo filmes ainda dessa forma? Então, é pura e simplesmente uma lógica de mercado. Ponto. As pessoas se viam... Você tinha um determinado... Eu sempre falo, o capitalismo ele vai na direção de acúmulo infinito de riquezas. Onde houver uma barreira para esses acúmulos infinitos de riquezas, o capitalismo vai ser criativo o suficiente para romper com essas barreiras. Em determinado momento, esses grupos que não eram atendidos era como uma barreira para essas acumulações. Então, passa a inserir esses grupos, que passam também a ser consumidores da sua própria imagem. Eles não são atendidos na medida em que há um interesse autêntico de representá-los, mas o interesse de fazer com que eles se tornem consumidores dessa imagem. Não havendo mais interesse e, portanto, pelo consumo dessa representação, para de fazer. E essa é a lógica. Então, a lacração dos filmes não está afastando as pessoas ao cinema. Porque essa não é nem a lógica do mercado. O mercado não está nem preocupado exatamente com isso. Boa. Não é isso que está afastando as pessoas dos filmes. E em 7º lugar, quem você colocaria aí como outro que não tem tanto motivo? Cara, qualidade dos filmes. Você acha que a qualidade dos filmes não afasta as pessoas do público do cinema? Não, zero. Por quê, professor? Eu só não botei em 8º porque o 8º era a lacração dos filmes. Porque não é sobre isso. Pega a lista de maiores bilheterias de todos os tempos. Vê quantos filmes bons tem lá. Você tem Titanic, não, Vingadores do Ultimato, por não favor, estou não estou falando, não estou falando que não tem filmes bons. Sim, sim. Estou falando que a qualidade não pressupõe público. É essa que é a parada. Qualidade não pressupõe público. O que pressupõe público é mercado mesmo, é o quanto aquele filme vai estar inserido dentro dessa lógica. É claro que existem filmes que conseguem conquistar público no boca a boca, mas não são esses filmes que vão bater o bilhão.
sabe? O que conquista boca a boca é o Bruxa de Blair, por exemplo, sabe? Que foi gasto 15 mil, foi lá no boca a boca, pegou 300 milhões, sabe? Esse filme que pega o boca a boca não é o cara que vai bater bilhão, vai bater 2 bilhões. Esse filme já tá programado pra isso antes do lançamento. É claro que pode dar errado, como aconteceu recentemente em alguns desses filmes. Mas não é a qualidade desse filme que vai pressupor esse público. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. É parar de enxergar no sintoma a causa. Então, ver que o cinema contemporâneo tá em crise, e ele de fato está, há uma crise no cinema contemporâneo e, portanto, há um esvaziamento das salas, e acreditar que esse esvaziamento é fruto da qualidade dos filmes. Os filmes eram ruins antes também. Quando falam da crise da Marvel, por exemplo, vai muito nessa direção. Ah, a Marvel tá em crise porque só tá fazendo porcaria. Tá, mas desde quando foi coisa boa? É claro que tem uma coisa ou outra ali que são boas. E você falou do Ultimato, Guerra Infinita, eu adoro os 2 filmes também. Mas desde quando a Marvel foi um exemplo de filmes bons? Não é assim. E sempre foram filmes de grande bilheteria. Então a qualidade não pressupõe público. Acho que vai muito nessa direção. Se a qualidade pressupõe público, porra, com tanto de filme que estaria ali que... E a gente teve, por exemplo, o caso de... O Dublê, ele é um filme bom. Não, eu não filme que assisti. você olha e fala, nossa, filme... Não, você olha o filme, pô, redondo, arrumadinho, sabe? Perfeito. Você olha Furiosa. Furiosa, sim. O Furiosa é um bom filme. É um bom filme. Sim, e aí vai nessa direção. Pô, um filme bom, assim, é isso. Furiosa, pra mim, o Mad Max é muito melhor do que Furiosa. Mas ainda assim, Furiosa é um bom filme, que dá pra ver que existe uma mão de um autor ali. O George Miller tá ali, você consegue enxergar o George Miller ali no filme. Então, há uma coisa ali. Só que o filme flopou. E aí, é essa que é a parada que eu falei. É tentar enxergar a causa da crise do cinema no sintoma, sabe? Então, que é o filme. O filme... Ser bom ou ruim não pressupõe o quanto de público que estará no cinema lá. É claro que o boca a boca pode influenciar isso tudo. A qualidade pode influenciar, mas não o suficiente para fazer com que esse filme chegue a bater bilhão. Hoje o marketing ele é muito importante, né, Sim, no filme, é né? isso. O próprio Francis Ford Coppola tá com o próximo lançamento dele. Metrópolis? Eu não sei o que é. É Metrópolis. Não sei qual que é o nome. Megalópolis. E tá tendo um problema muito grande de distribuição do filme, né? Porque ninguém quer bancar. Ninguém quer bancar, Sim, pois é. Isso é muito louco, né? E é do Coppola, sabe? É um dos e... grandes nomes da indústria, sobretudo ali da década de 70, 80, e ninguém quer pegar o filme do cara. E é isso. Então, não é o sintoma, não é o filme que faz com que as pessoas vão ao cinema ou não. É o quanto que tá atrás disso tudo fazendo com que esse filme chegue até lá. Boa. O espaço... Porque é isso, o filme, ele constrói demanda a partir da oferta. Ou seja, o quanto o distribuidor tá disposto, por conta de uma ação de mercado, entendendo o quanto aquele filme é capaz de atingir grandes públicos, disposto a ofertar esse filme em massa, ocupando as salas de cinema. Boa. E aí, em sexto lugar, o que você colocaria aí? Filmes mais rápidos no streaming, TVs maiores, bom som, ingressos caros. Cara, falta de filmes-evento. Falta de filme-evento? Tem coisas aí que são muito mais. Porque, assim, uma coisa que eu posso falar que foi uma alegria. É uma alegria porque eu gosto muito de cinema. Sempre gostei muito de cinema, sempre gostei muito de ver filme. E fui assistir o glorioso Divertidamente 2 com minha namorada no sábado de estreia. Top erros da minha vida. Porque a gente foi comprar o ingresso no sábado. Sim. Cara, a gente não achava ingresso. A gente foi achar um par de ingressos no maravilhoso Central Plaza. Complicadíssimo aquele cinema. E, cara, cinema lotadaço. Tipo assim, era o último par de cadeira junto. Assim, isso foi agora, por agora? Foi na estreia de Divertidamente 2. Estreia. E eu falei assim, cara... E a gente foi ao cinema lotado, fila de pipoca lotada. Aquela coisa, aquela zona no cinema, né? E eu falava, pô, como... E eu lembrando, pô, como era gostoso essa sensação do cinema cheio, sala cheia... Sim. Um monte de pessoa. Deadpool agora, fui assistir ontem à noite, e a gente tá gravando aqui um dia seguinte, depois da estreia de Deadpool e Wolverine. Cinema lotado também. E esses filmes eventos, o próprio a Barbie e o Oppenheimer fizeram isso no ano passado, né? Sim. Esses filmes estão trazendo as pessoas de volta, né? Sim, estão trazendo. Agora, por que Divertidamente foi esse filme-evento, sabe? Pô, Tem uma lógica de mercado profunda por trás disso. Porque quando você viu, assim... Já tá essa onda de Divertidamente 2 há um tempo já. Você viu esse alvoroço? Quando falaram que ia ter Divertidamente 2? O alvoroço que a gente tá vendo agora. Não, isso daí não senti. O Divertidamente 1 não foi esse alvoroço todo, sabe? Em detrimento a outros filmes da Pixar mesmo, não foi esse alvoroço todo pelo lançamento de Divertidamente 1. Rolou uma parada louca na internet com esse filme, impulsionado por uma série de marcas em torno do filme. Então, assim... É uma lógica de mercado profunda para que esses filmes se tornem grandes filmes-evento. Tal como os filmes da Barbie, o filme do Oppenheimer, toda essa lógica do Barbieheimer ali. Inclusive, e aí uma coisa muito importante com Divertidamente 2. A gente lembra muito de Barbieheimer como o evento daquele ano, mas não foram as maiores bilheterias daquele ano. Foi o filme do Mario, foi o Super Mario, a animação. E aí
é uma coisa muito importante, Edson, porque a gente vê no cinema contemporâneo hoje uma lógica de crise na sala do cinema. No momento de crise, o capitalismo ele tende a ofertar. O capitalismo vai sempre na direção de construir padrões. E quando ele chega nesses padrões, ele para de ofertar uma heterogeneidade de escolhas. É o que acontecia antes da pandemia. Você ia para a sala de cinema, você tinha uma opção escolher entre 3 filmes. 2 eram da Marvel e 1 era do Spielberg. Era isso que você tinha na sala de cinema, 3 opções para você assistir ali. Hoje, você vai para a sala de cinema, você até consegue encontrar mais filmes à disposição. Você vai lá, você consegue muitas vezes ter 7, 8 filmes, às vezes, em cartaz para você assistir. Só que qual é a grande questão? Em um momento de crise, o capitalismo tende a fazer essa oferta. Por quê? Porque ele não encontrou o novo padrão. O padrão anterior entrou em crise. E se entrou o padrão anterior em crise, esse novo padrão precisa ser encontrado. E no momento em que esse padrão ainda não foi encontrado, ele passa a ofertar essa heterogeneidade de escolhas para buscar esse novo padrão. Só que existem alguns padrões que já são estabelecidos, sobretudo em momentos de férias nos Estados Unidos, que é o padrão animação. Então, naquele contexto, a gente viu o Mario batendo grandes bilheterias e hoje a gente está vendo Divertidamente 2 também. Então, existe esse padrão que faz esse filme grande, esse grande evento nesse mês aí de junho, julho, lá nos Estados Unidos. Mas a grande questão é essa, é a gente ter a concepção de que hoje, em momentos de crise, não é a Marvel que está em crise. É o cinema que está em crise. E o cinema estando em crise por uma série de outros fatores que a gente vai discutindo aqui durante o nosso caminho, vai fazendo com que ele vá aqui e ali descobrindo qual é o lugar que as pessoas vão voltar para a sala do cinema. E ele vai encontrar, em algum momento. E quando encontrar, pode ter certeza que essa heterogeneidade de escolhas... As animações estão sendo um bom caminho, né? O Sim. Mario, o Divertidamente, o Kung Fu Panda horroroso. O meu favorito 4, não sei se foi bem agora nas bilheterias, mas... O Garfield, eu sei que Foi bem. Foi bem. E que o meu favorito ele é um filme de corrida longa, né? Sim. Ele estreia em junho, ele vai até agosto, Sim. setembro. Até o fim das férias ele vai estar passando Sim, em algum sim. lugar, né? Então, a animação tá sendo um caminho. E não é à toa que você vê, Disney já anunciou Zootopia 2, Toy Sim. Story 5... E a gente vê uma nova tendência na indústria também, Edson, que é muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70, é claro, com as devidas proporções, que é uma tentativa de encontrar público num cinema de autor. Então, se você vê as grandes bilheterias do cinema contemporâneo, são bilheterias que estão muito ligadas a esses grandes autores contemporâneos. E aí, quando eu digo grandes autores, não estou falando necessariamente são bons, mas são autores dessa indústria. São vendidos como grande mercadoria dessa indústria. Então, é o Nolan... É a Greta Gerwig fazendo Barbie, o Nolan fazendo Oppenheimer. A gente tem o Top Gun Maverick, a gente teve os John Wicks, que tem feito um bom público, que são filmes que têm alguma carga de autoria ali nos filmes. Que é um pouco semelhante que viu na década de 70 com a nova Hollywood, guardadas as devidas proporções, evidentemente. Aqui é lógico que existe uma lógica de mercado ainda mais profunda. Mas é uma tendência que eu acredito que é muito passageira, porque são interesses completamente antagônicos, o interesse do autor e o interesse do mercado. Quinto lugar, professor. Quinto Já tá lugar. começando a ficar mais... Tá apertando. coisas que apertam um pouco mais aí, que Tá apertando. tiram as pessoas do cinema. Tá. TVs maiores, bom som em casa. É mesmo? Eu acho que aqui começa a ficar os bons exemplos. Mais bons exemplos do que os anteriores. Falta de filmes exemplos já é uma coisa que, sim, dá pra se pensar, mas não acho que não é a grande causa. Mas TVs maiores e bons sons em casa, isso influencia muito, evidentemente, porque, enfim... Só que isso tá muito atrelado ao outro fator que tá aqui na lista, que é o streaming, sabe? Porque só a TV maior e bom som em casa não faria com que a pessoa ficasse em casa se não houvesse a oferta desses filmes em casa. Entendi. Então, eu acho que é uma cadeia, assim, a necessidade de ter o streaming e essas TVs também. Mas uma coisa que eu tenho visto, assim, e conversado até com alguns amigos, do quanto que... Primeiro, eu comprei uma TV recentemente pra mim. Sim. Eu não queria gastar muito dinheiro. Nunca tive TV no quarto, não queria gastar muito dinheiro. Falei, cara, eu vou gastar... Vou gastar 1.500 conto numa TV. Sim. É isso que eu quero gastar. Minha TV é enorme. Sim. De eu olhar e falar assim, cara, isso é uma TV muito grande pra mim. Sim. Sabe? De eu olhar e falar assim, pô, acho que é uma TV... Talvez do tamanho dessa daqui, Sim, se duvidar. Assim, cara, nem sabia que era o tamanho... Não sei quanto é polegada, né? Não sou americano. Fiquei impressionado com o tamanho da TV. E hoje, sistema de som, e hoje tem popularizado também os telões, que você não precisa mais de tela, né? Que você reproduz numa parede. Então, a gente tá conseguindo chegar num momento de pelo menos, de Sim. preço, de tecnologia. Você consegue ter uma qualidade de filme em casa Sim. muito superior do que Sim. há 10 anos atrás você Sim. assistia numa TV de 15 polegadas, né? Fato. Não, fato. E é por isso que eu acredito que essa é do quinto pra cima, são fatores muito importantes. Que é esse desenvolvimento tecnológico, de fato, que
historicamente, na verdade, a sala de cinema precisou enfrentar. Porque toda essa crise que o cinema está enfrentando hoje, Edson, é uma crise que o cinema já enfrentou sobre outras perspectivas, sobre outras tecnologias que surgiram. Quando a TV surgiu, foi isso para o cinema. Não necessariamente as TVs grandes, mas quando a TV surgiu lá na década de 50, em seguinte, ou pelo menos se popularizou, isso já foi um desafio muito grande para o cinema, a ponto de fazer com que o cinema entrasse em crise das suas próprias representações. É claro que, naquele contexto, também surgiu uma série de outras coisas que fizeram com que o cinema entrasse em crise, mas esse é um dos fatores preponderantes, o surgimento da televisão, que fez com que o cinema precisasse encontrar novas tecnologias para oferecer uma experiência distinta na sala de cinema. O cinema em cores, o Panavision, que é aquela tela mais esticada, widescreen e tudo mais, que faziam com que as pessoas pensassem em sair de casa para assistir as coisas que elas conseguiam assistir dentro da sua casa na sala do cinema. A sala de cinema, portanto, ofereceria coisas diferentes daquilo que nossa casa poderia oferecer. A grande distinção para hoje, Edson, é que concebendo nós estarmos dentro do capitalismo tardio, onde o intervalo do surgimento de uma técnica e outra é cada vez mais curto, o desenvolvimento tecnológico dessas televisões é cada vez mais curto também, cada vez mais acelerado. E nesse sentido, o processo também de obsolescência programada, de substituição massiva dessas tecnologias, vai fazer com que a sala de cinema também tenha que se reinventar em períodos cada vez mais curtos de um para outro. Então, por exemplo, a gente viu recentemente o Nolan lançando Oppenheimer, que foi um grande sucesso da indústria e tudo mais, mas toda a campanha pro filme foi acompanhada do Nolan o tempo inteiro falando pra gente: esse filme só vai ser assistido da forma correta se for assistido no IMAX. A produtora dele subiu no palco para agradecer ao Oscar, agradecer à premiação, falando: agradecemos ao IMAX, agradecendo a uma empresa. Por quê? Porque essa empresa injetou muito dinheiro ali pra ser esse novo padrão da indústria, pra ser a salvadora da sala do cinema. Para não ser somente mais a sala diferente ali, mas para ser aquela tecnologia que vai fazer as pessoas saírem de casa. Dito isso, gostoso demais ver um filme em IMAX. Tudo bem. O que eu vi recentemente em IMAX? Vi um filme idiota, Twisters. Nossa! Bom demais ver em IMAX Twisters. Glenn Powell. Mas, e assim, não só o IMAX. O James Cameron tá aí a cada Avatar falando que o próximo Avatar vai ser o de 3D sem óculos, sabe? Então, qual será a próxima tecnologia a salvar o cinema? Então, o cinema já passou por essas coisas. Ele tem que se reinventar. A sala de cinema precisa se reinventar, precisa dar uma nova resposta. E qual será essa resposta? A curto prazo, não tem isso à nossa frente. Mas o cinema precisa dar essa resposta. Boa. Agora já vamos para as mais complicadas aí. Vamos. Quarto lugar. Cara, comportamento das pessoas na sala de cinema. Porque isso já junta com a TV em casa, né? Junta também com a disputa de atenção. Um tanto. Acho que tá meio que interligado com a disputa de atenção e com a... acho que esses dois aí já bota assim. Então, o comportamento das pessoas na sala de cinema eu acho que muito, muito importante para discutir isso, porque e aí juntando com a disputa de atenção, porque é pensar um pouco na lógica de que após a pandemia... Isso foi a pandemia foi um ponto de virada muito importante para isso, porque a pandemia criou um novo espectador. Não a pandemia, evidentemente. A indústria criou esse novo espectador condicionado por essa pandemia. Porque quando surge a pandemia, as pessoas passam a ficar dentro de casa, a indústria, evidentemente, não podia parar. Não podia parar de ganhar dinheiro, que eu digo. E nesse sentido, ela passa a ofertar esse produto na casa das pessoas. A gente vai discutir muito isso quando a gente falar dos ingressos caros também. Vamos chegar lá, para aprofundar ainda mais essa questão. Então, ela passa a chegar na casa das pessoas. E quando ela chega na casa das pessoas, ela constrói esse público. Se constrói esse público e um hábito específico de se consumir cinema, é se consumir produto audiovisual. Um hábito de consumo que passa a ser condicionado por um espectador que vive com duas telas. Não só mais a tela daquilo que ele está assistindo, mas a tela do celular como uma extensão da sua própria existência. Então, o celular... ele passa, e é isso que a gente vai discutir lá no primeiro item que eu vou botar na lista, já tô antecipando até a ordem das paradas, que é justamente essa perspectiva onde, no pós-pandemia, se intensifica uma lógica de concentração das atividades econômicas dos espaços concebidos anteriormente, portanto, o shopping, para dentro da nossa casa. E aí o nosso celular passa a ser uma extensão da nossa existência, porque ele passa a ser o espaço da nossa existência. Se antes a gente precisava percorrer distâncias para chegar até a sala do cinema, não só a sala do cinema, mas para consumir coisas, isso passa a se concentrar no que a gente chama de cyberespaço, no nosso celular. Então, no nosso celular, e a pandemia intensifica isso tudo, a gente assiste o filme, bem como a gente compra uma roupa,
pede a comida, faz tudo que a gente poderia fazer no shopping. Então você cria um espectador específico que tem uma extensão da sua existência dentro da sua própria casa. E quando a gente sai da pandemia, a gente vai pro cinema novamente, esse espectador já tá criado. E ele vai pro cinema com aquela construção que ele tinha anteriormente. Então, isso fica muito evidente. É claro que antes da pandemia já tinha esse espectador que era meio mal educado, que não estava meio que adequado já a essa lógica, mas depois da pandemia isso se intensificou muito. As pessoas no cinema literalmente filmando tela, passando TikTok, gravando pra postar no TikTok depois. Recentemente rolou, Divertidamente 2, a pessoa que parou uma exibição porque ela queria sentar no lugar dela, e aí depois disso, não sei se você viu essa Eu vi. ela queria sentar no lugar dela, enfim, aí ela foi lá, pediu pra todo mundo parar a exibição porque ela queria sentar no lugar dela e tudo mais. Só que eu não quero nem discutir se tá certo ou errado, eu acho que ela tá errada, mas não quero nem discutir isso, porque ela chegou atrasada, por isso que eu acho que ela tá errada. Mas não quero nem discutir essa parada. É como aquilo ali se transformou um evento pra além do mundo real. Aquilo ali se transformou um evento, extensão da nossa existência na tela. Então, ela começou a filmar, olha só, parei aqui o filme porque a galera não quer levantar do meu lugar. Mas não só ela tava gravando, o cara lá em cima tava falando, olha lá, a mulher tá barraqueira, tá fazendo ali embaixo, tudo mais. Aí o outro gravando, essa mulher parou. E o negócio virou um mega espetáculo de TikTok, sabe? Dentro da sala do cinema. Então, o cinema virou uma experiência, assim como a nossa casa, de 2 telas, não só de uma tela. Isso muda completamente a perspectiva do que é um espectador de cinema, que tem afastado, de certa forma, um determinado público. Pô, se eu posso assistir dessa forma no cinema, eu faço na minha casa. E assim, eu vou partir por uma outra perspectiva. A gente tá partindo da perspectiva de que esse comportamento da pessoa que vê TikTok, Instagram e tudo mais, tá errado. Mas tem a perspectiva da pessoa que acha que ela tá certa. Sim. E a pessoa fala assim, pô, por que eu vou no Na cinema minha casa ver eu o faço isso. filme se vão ficar enchendo meu saco? Prefiro ver em casa, que em casa Sim. eu posso ficar pausando o filme, né? Sim. Vivendo TikTok Sim. e ninguém enche meu saco, né? Porque é isso, a indústria criou esse espectador, condicionou esse espectador, e na minha casa eu posso fazer isso com tranquilidade. E uma outra coisa aqui desse fator desse tópico que eu coloquei também, é que quando a gente tá falando... O cinema, ele tinha poucos concorrentes. Mesmo na época da televisão. Mas você tinha TV, rádio, cinema, Sim. e é isso. Aí a gente tem hoje videogame, a gente tem hoje YouTube. Pô, o cara que tá assistindo esse podcast, há quanto tempo? Aqui, 1 hora? É 1 hora que ele poderia estar assistindo uma Netflix. Sim. O cara que tá vendo um corte no Instagram, era 1 hora que ele poderia estar vendo filme. Sim. Então, o cinema hoje, ele se coloca num meio, né? E eu já vi algumas pessoas da própria indústria falando que a disputa por atenção é muito grande, né? Sim. A disputa por atenção é muito grande, mas você percebe que todos esses meios que você me colocou são meios que concentram as atividades econômicas no lugar. Percebe que a sala do cinema, ela ainda é uma experiência antiga e em crise, que é essa experiência de que o espectador ele precisa sair da sua casa em direção a um lugar para consumir. O videogame não. E o videogame já passou por isso. Porque o videogame, não sei se você lembra... Fliperama, lan house, sabe? A galera se concentrava num lugar como uma atividade coletiva para jogar CS, sabe? Numa lan house. Isso foi se perdendo porque as atividades econômicas foram se concentrando cada vez mais na nossa casa. Então a gente não precisa mais sair da nossa casa para consumir. Então o cinema é uma atividade em crise, não só e principalmente por esses fatores anteriores, principalmente o 8º, mas porque de fato há uma crise desse tipo de atividade econômica que está para além da nossa casa. A nossa casa é o espaço de consumo atual, é o cyberespaço. É uma concentração dessas atividades cada vez mais próximas de nós, a ponto de entrar em nós. Cara, nunca tinha parado pra pensar nisso, mas isso faz muito sentido. Tava pensando aqui, por que eu saio de casa, né? Sim. Então, cada vez mais eu saio de casa pra experiências, né? Então, Sim. pô, é um restaurante, tem que ser um restaurante que é Sim. Se é uma comida que eu faria em casa, eu falo, pô, dá pra pedir no iFood. Mas é um restaurante que ele é instagramável, é um restaurante que tem uma comida diferente. É o teatro, pô, é um musical. E coisa... vem surgindo cada vez mais esses restaurantes instagramáveis e tudo mais. É claro que, assim, não precisa ser instagramável, mas se você pegar... Existem essas experiências mais... Ainda é melhor ir num restaurante lá com uma pessoa junto e tudo mais. Mas é isso, a pessoa pensa, será que vale? Pensa em casa. Chega na minha casa. E vem. Não, tem que me arrumar, pra sair, aí tem que pagar transporte, enfim, a pessoa... Tem uma temaqueria perto da minha casa, que assim, é barata, ela não é cara. Sim. E aí, aqui em São Paulo, ficou na moda um sushi que fica lá no Alphaville, que é um sushi que vem com gelo seco. Ele solta gelo seco e faz uma fumaceira, uma bojada lá que fizeram pra tentar comprar o lugar legal. E o lugar tem umas estátuas de uns budas, é um restaurante de Instagram. E aí, nessa temaqueria, que é barata, que não é cara, Sim. tá? Que sempre foi uma temaqueria acessível,
Outro dia pedi um temaki lá, veio coisa no gelo seco. Aí eu olhei e falei, sabe, com uma coisa tipo um trenzinho, né? Uma temaqueria, ela chama Temaki Station. Então, a temática dela como se fosse uma estação de metrô. Veio um trenzinho com gelo seco. Eu falei, putz, é um lugar barato tentando se tornar instagramável. Que nem o rolê de Alphaville, né? Então... Sim. Que é um pouco do cinema. O cinema, de fato, ele precisa criar uma lógica de espetáculo que a nossa casa não consegue conceber ainda. Então, o IMAX, o IMAX, o 3D sem óculos, é o restaurante instagramável, sabe? É a sala de cinema tentando oferecer uma tecnologia que a nossa casa não consegue fazer. Pra poder fazer sentido você sair da sua casa pra ver um filme que você poderia assistir na sua casa. Então, eu tenho que te oferecer alguma coisa diferente. Aí surge uma série de tecnologias pra tentar responder isso. Foi o 3D com óculos, que foi uma técnica... terrível. Não era o momento ainda, isso não significa que o 3D não vai voltar, por isso que eu tô falando do James Cameron. É o IMAX, enfim, o cinema 4D, sabe? Terrível, terrível. Mas é o cinema tentando criar esses parques de diversões, pra citar o Scorsese, né? Criar esses parques de diversões pra fazer sentido as pessoas irem até aí. E geralmente é isso, Edson. E por isso que assim, eu costumo concordar com a frase do Scorsese, que ele diz que a Marvel não é cinema, é parque de diversões. Eu não concordo quando ele diz que não é cinema. Porque eu acho que é arte. É arte ruim, mas é arte. Isso é uma coisa muito importante. Não precisa... A galera não precisa conceber que arte é elogio. Tem arte boa e tem arte ruim. Mas eu tendo a concordar com ele nesse lugar do parque de diversões. Porque é um lugar onde o cinema precisa prender mais ainda a atenção desse espectador que está condicionado por todas essas novas tecnologias que prendem ele para uma outra tela, que não mais a tela que ele estava anteriormente. Boa. E pra gente terminar a lista aqui, segundo lugar e o primeiro lugar? Filmes mais rápidos no streaming em segundo. Esse daí é... Posso dar um exemplo pra você? Muito claro. Sim. Eu queria muito assistir Bad Boys 3. Não consegui na primeira semana. Não consegui na segunda semana. Aí na terceira semana... 3 semanas que o filme estreou, normalmente é um prazo ok. Eu olhei e falei, não tinha mais nenhuma sala perto da minha casa. Sim. Eu teria que vir até a Paulista, teria que vir até a Zona Sul pra assistir. E falei, cara, eu consigo esperar mais umas 3 semanas... até cair em algum streaming. Vai cair no streaming. A janela de exibição é muito curta hoje, né? E é, mais uma vez, o capitalismo caindo nas suas próprias contradições. Porque qual é a parada? Essa janela de exibição mais curta foi uma tentativa de lucrar mais em determinado momento. Ora, eu ganho dinheiro na bilheteria e imediatamente começo a ganhar dinheiro já quando sair no streaming. Já bota no streaming, depois no streaming, né? Vendo assinatura e tudo mais, porque todas as empresas começaram a ter seu próprio streaming. Hoje a gente já vê que isso vem diminuindo bastante, sobretudo ali no contexto, no início da pandemia, antes do início da pandemia e um pouco depois do final da pandemia. Muitos streamings surgindo, e aí o filme ia em cartaz, imediatamente já tava no streaming, justamente para essa empresa angariar dinheiro na sala de cinema e logo depois já conseguir dinheiro no streaming, com assinaturas e tudo mais. Só que em determinado momento o público percebeu, olha, daqui a pouco tá saindo de novo. Então eu vou esperar. Por que eu vou sair de casa, né? Sabe? E aí condiciona com o que eu falei anteriormente. Por que eu vou sair de casa se isso vai sair daqui a pouco? Eu não preciso disso. É claro que a indústria ela tem esse lugar de uma criação de um imediatismo, de pertencimento em grupo, mas isso está muito mais ligado aos filmes-evento. Não é sempre que você vai fazer esses filmes. Não é sempre que você vai conseguir construir esses filmes-evento. É para fazer as pessoas saírem de casa em razão disso, né? Então, essa janela de exibição mais curta é muito importante para essa crise do cinema também. Mas eu coloquei isso em segundo, não só pela janela de exibição, mas pelo fator streaming mesmo. Porque o streaming em si é uma das causas da crise da sala do cinema. É uma das causas. Porque o streaming ele já vinha em ascensão antes da pandemia. Mas ele ainda não fazia as pessoas deixarem de ir ao cinema. Mas quando surge a pandemia, e vem aquilo que eu falei anteriormente, da criação de um novo espectador, quando esse novo espectador de streaming, de cyberespaço, de filme numa tela da sua casa, nessa condição de uma atividade econômica que se concentra no nosso lar, esse espectador não quer mais ir para a sala do cinema. Eu acho muito louco porque um fator que tinha do streaming, e era uma reclamação de muita gente com a Netflix, é que era, só tem filme velho. Sim. Queria ver filme novo, só tem filme velho. E até determinado momento, isso serviu bem à indústria, né? Sim. Tipo, vai lá na Netflix, tem uma série, tem uma coisa e tal, beleza. E aí quando começa a entrar os filmes, e essa daí, eu gosto muito do Falando de Nada, não sei se você acompanha o Falando de Nada, do Michel Arouca e da Aline Diniz. Não. Eles falam muito sobre bastidores da indústria, né? E, cara, boa parte das empresas que abriram streaming, ou elas fecharam, ou elas tiveram que repaginar completamente. Então, Disney. Tinha Disney nos Estados Unidos, tinha o Hulu e o Disney Plus. Sim. Teve que mudar. Prime Video.
Cara, Prime Video agora tá vindo com anúncio no meio das suas séries, dos filmes. Quem mais? Você tem Max. A Max era de HBO Max. Aí foi adquirida, mudou. Paramount Plus. Todos os grandes estúdios que entraram pro streaming, todos eles tiveram alguma forma de arrependimento. Pô, a própria Apple, que tava gastando dinheiro como idiota, fazendo coisa. Essa semana mesmo teve uma notícia falando, ó, já não vamos mais colocar o dinheiro que a gente tava injetando, porque eles entraram num game que a Netflix corria por fora, né? E eles comeram, que nem você falou, eles comeram o próprio rabo nessa daí, né? Sim. Mas mais interessante do que isso, Edson, é perceber que nesse cenário de crescimento dos streamings surgiu uma pancada, que não só esses que você falou, não só a Amazon, Apple, Netflix, Max e os Big Five, né? Uhum. Não só esse Big Five surge, começa a surgir uma pancada de outros streamings. Só que essa parada, o mercado tende ao monopólio. E por mais que tenha surgido essa galera toda, esses Big Five começam a englobar tudo pra dentro. E quando esses Big Five começam a englobar tudo pra dentro, eles passam a controlar mercado e controlar preço. Então, quando a gente vê hoje, por exemplo, os streams crescendo o valor das suas assinaturas, é simplesmente uma lógica de mercado. É simplesmente esse mercado engolindo, indo em direção ao monopólio e concentrando as atividades econômicas nesses 5 grandes estúdios. E quando eles se concentram nesses grandes estúdios, a gente está falando de um trust, a gente está falando de um controle de mercado, um controle de preço total desses grandes streams que a gente vê hoje. Então, só que ainda assim, isso vai ser um fator que faz as pessoas permaneçam em casa. Porque o preço hoje é muito semelhante com a TV a cabo. Anteriormente, pra você ter todos os streams Antes era baratíssimo, hoje em dia já olha e fala, pô, minha multicanal completa é a mesma coisa de ter um Max, um Disney Plus. Porque se monopolizou o mercado. O mercado se monopolizou nesses grupos, e como se monopolizou esses grupos, eles passam a aumentar o preço, e a gente tá muito perto do que a gente estava anteriormente, assinava uma TV a cabo. Só que o ingresso tá caro, e aí? que é o primeiro fator. E aí é isso, cara, porque a gente tem, hoje, a minha família, sou eu, minha esposa e mais 2 crianças. Pra ir pra uma sala de cinema com minhas crianças, são 4 pessoas, cara, eu preciso pelo menos gastar R$200 numa saída. Fala pras crianças que não vai ter pipoca. Pois é. Que não vai ter o balde do Minion lá. Pois é. E pelo menos R$200, cara. Com R$200 a gente assina os Big Five de streaming. Numa saída. Então o streaming tá caro? Tá caro. Mas ainda é uma experiência que você pode assistir todos aqueles streamings e você vai assistir um filme. Essas 4 pessoas. E sabe qual que é um fator aí que eu acho que é muito importante? Minha namorada, ela não gosta de cinema. Então é muito bom, porque eu tenho a perspectiva de quem não gosta de cinema, quando a gente tá indo ter uma experiência de cinema. Então, pra eu convencer ela a ir ao cinema, eu preciso ter um argumento muito válido. E é uma coisa que eu tenho percebido, e é gostoso, tipo assim, eu comecei a entender a cabeça das pessoas, né? Então, por exemplo, Divertidamente, ela tava louca pra ir. Planeta dos Macacos, ela não podia ter se importado menos. O Divertidamente teve uma influência muito grande no TikTok, né? É. Esse negócio. Qual é a minha emoção? É isso. A minha ansiedade? E aí, uma coisa que eu percebo às vezes quando a gente tá vendo um filme que ela não gosta, que é ela olhar pra mim e falar assim, putz, podia ir embora, né? Tá chato esse filme. E a mesma coisa que eu reparo, quando a gente tá vendo um filme em casa que ela não gosta, ela é uma pessoa que ela fala assim, vamos fazer outra coisa? Porque eu gosto muito de filme, por pior que seja o filme, termino. Eu vejo o filme até o fim. Sim. Pra eu poder falar mal. Como minha namorada tem uma gestão de tempo muito mais sábia do que eu, é uma pessoa que valoriza muito mais a vida dela, se ela tá vendo 30 minutos de filmes e ela não gosta, ela para de ver o filme e vai pra academia, vai cozinhar, vai fazer alguma coisa que ela gosta mais de fazer, ficar com a cachorra e tal. E é uma coisa que eu reparo que é isso, assim, pô, você ir ao cinema ver um filme hoje é o risco de você ver algo que você não gosta. Sim. E pagar, porque assim, se fosse só os R$200 e você fala, pô, pagamos 4 pessoas pra ver um filme, R$200. Divertidamente 2, as crianças gostaram, eu e minha mulher choramos, saiu todo mundo abraçado, que legal, falando disso no carro. Experiência maravilhosa. Puta, vamos ver The Marvels. Tu pediu. Tem esse fator também, tem. né? Não, tem, mas assim, e quando eu botei isso em primeiro lugar, é pra concluir, inclusive, a minha lógica lá quando eu falei da crise da sala de cinema, sobretudo da crise do shopping. Porque para além disso, Edson, para além da gente conceber isso do que a gente conversou, é ter a compreensão de que não só a sala de cinema está em crise, como a experiência shopping center está em crise. Por quê? Porque, mais uma vez, as atividades econômicas globais passam a se concentrar na nossa casa. A gente não precisa mais percorrer distâncias para chegar ao nosso lugar de consumo. Esse lugar de consumo chega até nós. E a sala de cinema ela já foi essa experiência. A sala de cinema ela já concentrou, e ela continua concentrando essas atividades econômicas de uma maneira mais
mais acentuada, né? Em detrimento ao que foi anteriormente. Então, por exemplo, anteriormente a gente tinha a sala de rua, né? E a sala de rua era aquela sala que existia perto da sua casa naquele momento, né? Perto da sua casa, você saía e ia para ali, para aquele espaço, consumir cinema e voltava para casa. Em determinado momento, ali a partir da década de 70, 80, se populariza os shopping centers, que são espaços justamente onde você concentra as atividades econômicas globais no local. Esse espectador, portanto, esse cidadão, ele sai da sua casa para ir ver cinema, mas ele não vai para ver cinema. Ele vai para um lugar que é feito para concentrar as atividades econômicas. E é por isso que o ingresso tá caro pra caralho. Porque não é só o ingresso. É a experiência de ir ao cinema tá cara. Porque você vai pro shopping, você vai pro cinema, você não vai só pro cinema. Você vai pro cinema, você vê uma roupa lá e você acha bonito, você quer comprar. Você vai pro cinema, você vai pro shopping, mas você... Pô, vamos comer uma casquinha. Vamos comer um fast food. Pô, um chocolatinho no cinema é gostoso. Aí você vai lá naquelas lojas lá. Você vai lá e compra o seu chocolate. Aí depois você sobe no cinema, você tá com 2 crianças. Pô, quero pipoca, como você falou. Aí você vai e compra pipoca. Aí o ingresso tá 40 conto inteira. E aí tu compra o ingresso. Aí quanto foi essa experiência no final dos contos? Então, o shopping center é uma concentração das atividades econômicas porque faz sentido ao capitalismo centralizar na cidade essas atividades. Que na rua era desconcentrada. Porque a loja de roupa é longe do cinema. A loja, o lugar para comer é distante do cinema, o lugar onde você quer comer. Então, o que o capitalismo faz? Cria um lugar que você concentra todas essas atividades econômicas no mesmo lugar. Criando um novo tipo de espectador também. Porque esse espectador do cinema é um espectador que está condicionado a esse tipo de consumo. É um tipo de filme que vai ser um filme produto. Cada vez mais produtificado. É claro que na sala de rua também é um filme produto. Mas ele se intensifica a sua produtificação quando ele vai no cinema. E a gente cria esse espectador que tem expectativas sobre o filme. Onde o filme se transforma de maneira mais acentuada numa mercadoria. E o que é uma mercadoria, Edson? Você, enquanto consumidor de determinada mercadoria, espera que aquele filme atenda às suas expectativas. Né? Enquanto consumidor. Se aquele filme não atende às suas expectativas como consumidor, você se sente lesado por isso. Só que na teoria, a arte não tem que estar aí pra isso. Não tem que estar preocupada em te agradar. Em te agradar enquanto consumidor. Te entregar tudo o que você deseja. Mas nesses lugares de produtificação, ele visa ao máximo atingir esse agradamento do espectador. Por isso, mais massificado, mais generalizado, mais palatável. Nesses lugares vai ser esse tipo de filme. Por quê? Porque o espectador ele é mais próximo de um cliente do que de um consumidor de arte, de um espectador de arte. Pô, tá aí, ó. Nossa lista aí. Do que o motivo pelo qual as pessoas pararam de ir ao cinema. Agora, vale dizer rapidamente, ingressos caros já estavam caros antes. E aqui é a minha contradição. Coloquei em primeiro lugar, porque de fato mas eles já eram caros antes. As pessoas não deixaram de ir no cinema por causa do ingresso caro. Porque eles já eram caros antes da pandemia. Mas eu acho que eles começaram a reavaliar esse valor. Começaram a reavaliar esse valor, mas o que eu quero dizer é assim, é uma cadeia. Todos esses negócios aí estão em conjunto tirando a lactação. O 7º e 8º. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast. Para assistir o episódio completo, clica no vídeo aqui do lado. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E é nóis. Valeu.